Olá, pessoal, boa noite. Todos bem? Como vocês estão? Hoje é quinta-feira, então, dia 25 de agosto. Nós vamos para mais uma live juntos aqui. Gratidão pela presença de todos. Aqui tem pessoal de vários locais. Boa noite, sejam bem-vindos. Goiânia, Guarulhos, Alvorada. Então, mais uma vez, estamos aqui para conversarmos um pouco, para trazermos algumas informações aqui. Paulínia, Portugal, Aline, oi Aline, Porto Alegre, Brasília, Londrina, Barueri, Lajeado, Nova Hertz, São Paulo, Portugal também. Então, muito bem-vindos. Que mais gente aqui de Alegre, Espírito Santo, Paraná, Curitiba, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, Paraíba, Buenos Aires. Então, não dá para colocar todo mundo aqui, senão a gente fica a noite inteira só colocando. Mas agradeço a presença de todos. Tá bem, pessoal? Uma coisa que eu queria trazer antes da gente abordar o nosso assunto aqui de hoje é sobre as formas que nós vamos fazendo conexões, trazendo os assuntos. Muitas vezes a gente recebe alguns comentários onde as pessoas abordam: ah, mas o fulano falou isso, ou lá no outro eu vi aquilo, e dentro disso é muito importante nós sempre questionarmos. Então, eu sempre peço isso, falo às vezes lá no grupo do Telegram, em outros locais. Questionem todos, inclusive as pessoas que me seguem, que me questionem também, porque isso é importante, nós termos questionamento dentro das formações que nós vamos tendo. Então, eu só queria explicar algumas coisas, porque são mecanismos diferentes, muitas vezes, que a própria espiritualidade vai usar. Eu acredito que aqui no nosso canal, pessoas com diversas formações, crenças, culturas assistam os vídeos. E dentro disso, cada um vai tendo também o seu entendimento. Eu, por exemplo, como tenho essa formação, fazem quase 12 anos que eu sou formado em engenharia. Então, eu também busco alguns assuntos, tenho alguns conhecimentos que para alguns é facilitado para a espiritualidade, alguns outros não têm essa facilidade deles comunicarem comigo. Então, hoje, como eu estou fazendo isso, eu encaro isso como uma profissão até. Quando você pega, por exemplo, alguém que tem uma profissão, ele vai tentar desempenhar aquilo em alto nível. Então, é a mesma coisa que eu faço aqui. Quando eu abro uma live, quando eu venho aqui, eu faço toda uma preparação antes, uma conexão aqui, para que o que for trazido, as mensagens que a egrégora pretende trazer através do canal eu digo eu, é para que elas sejam também de alto nível, para que abram, para que todos também possam estar buscando suas reflexões e seus entendimentos. Então, eu queria só explicar isso para que todos possam também estar buscando, possam estar fazendo os seus entendimentos. Muitas vezes você vai ver informações trazidas aqui de outra forma, em outro local, e assim também como em outro local diferente do que a gente traz aqui. O importante é montarmos o nosso entendimento também. Então, dito isso, nós vamos para o assunto de hoje, trazendo esse assunto que é a grade planetária. Quais são os novos paradigmas, os novos entendimentos, o que o momento agora nos pede. E trazendo isso, queria comentar com vocês que eu estudo alguns assuntos também, como
astrofísica, sigo algumas pessoas, estudo mecânica quântica, dentre outros assuntos que são interessantes dentro também dessa linha que eu venho de formação, que eu venho buscando os entendimentos. E dentro disso, eu acabo sempre filtrando ou tentando fazer as minhas análises para trazer conteúdos aqui para o canal também. Então, ontem, ou seja, à madrugada, a gente teve uma transmissão pleiadiana, que eu queria compartilhar com vocês, porém eu não consegui fazer conexões a ponto de buscar essas informações da transmissão pleiadiana para compartilhar com vocês. Mas algumas coisas eu posso até já ir compartilhando, que se falava novamente sobre essas entradas energéticas, fluxo de luz, flash solar, dentre outros assuntos que nós estamos abordando nas últimas lives, nos últimos momentos, ou seja, fazendo sincronicidade com isso. Ou seja, as informações andam batendo, assim como os insights lá do astral, para quem também acompanha, é um trabalho lindo feito pelo Daniel Pinheiro, o médium Daniel Pinheiro. Então, a gente vai se conectando, buscando. Dentro dessas conexões e estudos que a gente vai fazendo aqui, isso abre para a gente ir buscando informações. Quando você tem uma informação aqui no físico, no racional, no mental, e você tenta se conectar, alguma coisa você consegue trazer através das egrégoras para ter os entendimentos. Mas por que eu estava comentando isso? Porque na transmissão pleiadiana eles falavam novamente sobre uma entrada energética maior de luz gama fotônica que está adentrando aqui o nosso planeta. E nós falávamos disso também nas lives anteriores, falamos isso na live de terça e vínhamos falando isso um pouco atrás. Mais ou menos nesse período, quem também pegou, nós falamos lá sobre esse momento que antecede o bicentenário do Brasil, também tendo entradas energéticas e amparos muito grandes. Então, por isso, nós vamos abordar hoje sobre a grade planetária, sobre como que isso tudo está impactando no ver aqui das nossas conexões. A grade planetária, a gente já abordou com outros nomes, chamando de, por exemplo, linhas axiatonais. Elas são derivações do coletivo, da vibração coletiva. Ela começa na vibração individual e vem pela vibração coletiva formando essa grade. Em diversos momentos nós comentamos sobre essa grade ela estar sendo derrubada, ou seja, sobre ela estar sendo modificada. Não tem mais a mesma sustentação que tinha antes e agora entrando uma nova sustentação, uma nova grade sendo formada. Nós abordamos em diversos vídeos aqui, falando inclusive sobre essa encarnação em massa de seres diamante, ancorando essa nova grade, fazendo uma nova sustentação. Então nós poderíamos trazer informações dizendo que ainda restam, vamos dizer, fitas muito finas, muito limiares da antiga grade ainda reverberando. Porém, isso não quer dizer que a grade individual de todos esteja acompanhando essa grade planetária. Por isso que nós queríamos falar sobre ela. Quando você pensa em grade planetária, em tudo isso que está acontecendo, tem que fazer uma análise conjunta. Nós já abordamos aqui sobre o calendário maia, sobre ciclos, sobre a dança cósmica, a gente poderia chamar. E dentro disso vai estar Nibiru. E dentro da transmissão pleiadiana também foi citado Nibiru, nessa última. E por que Nibiru? Por que se fala tanto em Nibiru? Porque a gente busca essas informações dentro da astrofísica, dentro dos cientistas, dentro de ter na fisicalidade, ou seja, aqui, os parâmetros para que a gente possa medir o que realmente está acontecendo com o planeta. Nós também comentamos um pouquinho mais de tensão nesse momento atual, mas nenhuma tensão que gere pânico, nada disso, apenas é como se você está executando uma movimentação e está atento no que essa movimentação está fazendo. Mas dentro disso, pegando o Nibiru ele faz uma órbita que
pelo calendário maia e pelos antigos, pelos anciães, a gente poderia dizer anciãos, essa órbita que Nibiru faz, ela está adentrando o nosso sistema solar, novamente. Para quem quiser buscar isso na astrofísica, nos cientistas, Dr. Sam, o Sírio, estuda bastante isso, a NASA já tem nome para esse planeta, P7X, enfim, tem inúmeras coisas. Porém, o que está acontecendo? Quando nós vamos analisar aqui no físico que nós estamos vivendo hoje, 2022, passados 10 anos de 2012, nós estamos com alterações. Aqui onde eu estou, por exemplo, Rio Grande do Sul, hoje fez aqui 32 graus. Dias atrás estava 3 graus. Não tem nem 7 dias. E já vai entrar a 2, 3 graus novamente. Então nós estamos tendo picos de desregulamento. E muitos vão dizer, já se teve isso em outras oportunidades, sim. Só que agora isso está de forma generalizada por todo o planeta. Você vê estações começando antes. Para quem talvez está na Inglaterra e possa estar assistindo esse vídeo, já vai ver que tem um falso outono lá, onde as folhas já caíram, praticamente todas, bem antes. Tá? Então, dentro disso, o que está acontecendo? O que está fazendo essas modificações todas? E isso está em todas essas, a gente poderia chamar de profecias, mas nada mais são do que acessos em linhas de tempo. A gente vai vendo o Nibiru se aproximando e fazendo um movimento magnético. E o que acontece? Primeiro, ele inclina o polo magnético da Terra. Quando você pensa em polo magnético, nessa inclinação, isso envolve o magma, envolve tudo que tem dentro do planeta se torcendo, fazendo a sua inclinação magnética junto. E dentro disso, a gente vai observando alguns comportamentos, tudo isso que está acontecendo de calor, frio, estações desreguladas, a gente observa a vida marinha com comportamentos esquisitos, peixes saltando em alguns lugares, outros peixes que nadam nas profundezas, mais na superfície, e tudo isso a gente vai observando aqui. Mas voltando nessa órbita de Nibiru, se a gente usar um pouco a lógica, o nosso racional, esse movimento acontece a cada entre 12 e 13 mil anos. Eu não sei bem certo essa conta. Mas então isso já aconteceu. Na transmissão pleiadiana, já veio também essa informação que Nibiru ele faz os movimentos e muitas vezes entram cataclismas quando chega. E por que eu quero abordar sobre isso? Porque existe muita distorção em tudo isso e muita gente se preparando para muitas catástrofes que, pela espiritualidade, não é assim as linhas de tempo que a gente tem para cá. Mas poderíamos dizer que Nibiru talvez afundou mesmo a Atlântida num momento lá atrás, porque não existia quociente, capacidade para se fazer um salto para a quinta dimensão. Então hoje a gente veio aqui trazer um assunto mais reto, mais direto, para desmistificar tudo isso. Então, hoje se tem esse assunto que a gente fala, que a transição planetária ela é um caminho sem volta, porque nosso planeta hoje ele já pertence à Confederação da Luz, dos planetas confederados. E um requisito disso é você estar vibrando em quinta dimensão, em planeta de regeneração. Então, dessa vez vai acontecer. Vai acontecer a ida para 5D. E Nibiru está fazendo a órbita dele como fez em outros momentos. Tá bem? O que acontece? Dentro disso, nós já comentamos também que todos fazem a sua movimentação para adentrar nessa nova vibração, para que todos possam usufruir da nova Terra regenerada. Então, quando a gente pega Nibiru fazendo tudo isso, ele vem fazendo uma distorção, a gente poderia chamar com essa palavra, ou seja, como é que a gente poderia dizer? A magnetosfera do nosso planeta, ela está ficando enfraquecida. Essa seria a palavra. E o que isso significa em outras palavras? Todos
podem dar uma pesquisada depois mais ampla no que é magnetosfera, no que assim, os cientistas estão trazendo também. Mas esse enfraquecimento, a gente tem uma falha aqui na América do Sul, que já comentamos ali por Santa Catarina. Ao mesmo tempo que ela está enfraquecendo, vamos dizer, esses buracos que tem na nossa magnetosfera, elas permitem uma entrada maior de luz. Por quê? Quando o Nibiru fez essa órbita lá atrás, naquele outro momento, nós não estávamos onde estamos hoje, adentrando o cinturão de fótons. Então, dentro disso, hoje a gente tem entrada de mais luz. E essa luz que entra, ela ajuda também a derrubar a grade planetária. Quando a gente recebe essas atualizações que nós estamos falando há bastante tempo aqui, não só o nosso canal, como outros, você vai liberando coisas, você vai integrando porções, ativando pequenos filamentos de DNA que vão também te tirando dessa grade, ou seja, cada um fazendo a sua parte vai derrubando. Então é um movimento todo sincrônico. Muita gente analisa somente Nibiru, somente alguma outra coisa ou outra. E aí você vê em muitos canais, em muitos lugares por aí, como se fosse uma derrocada de mensagens, de informações que levam medo, que levam destruição, que levam uma série de situações que não é o que a espiritualidade em si, em locais sérios, tem passado. Tá? Mas eu quis explicar isso porque pode parecer que muitas vezes as pessoas vêm no nosso canal, a gente fala de uma forma mais leve e as pessoas acham ou podem ter um entendimento que a gente não está por dentro desses assuntos. Só que a gente está por dentro desses assuntos, a gente sabe tudo que está acontecendo. Eu digo sabe dentro do entendimento que ressoa como verdade para mim, para a nossa egrégora, tá? É isso. Agora, pode ter muitas outras informações diferentes das nossas, mas o que a gente queria trazer é isso. E dentro disso, pessoal, também queria compartilhar com vocês sobre essa forma que a gente vai ancorando toda essa energia que entra e vai se soltando também dessa grade antiga e já ancorando na nova. O que acontece? Quando você pega, por exemplo, a gente cita muito essa palavra quociente energético, onde todos precisam ter uma capacidade de ancorar, de suportar luz, vamos falar assim, energia. Então, quando a gente tem uma entrada de luz, como é essa que a gente já estava falando alguns dias, que está entrando agora novamente, é como se essa luz ela vem, impacta tudo que está no planeta. Ou seja, todas as pessoas e tudo que é vivo aqui no planeta tem condições de integrar essas energias, ir ativando filamentos de DNA, ativando coisas. Em outra oportunidade, a gente já comentou que está disponível para todos, mas talvez nem todos estão conseguindo integrar essas energias. E por quê? Porque muito mais do que você pegar um protocolo, fazer meditações, fazer uma série de coisas, essa luz entra e ela faz as movimentações em você quando você tem a capacidade, o aporte para ela ser integrada. Então, quando a gente fala sempre que o caminho é interno, que o movimento é interno, que você vai expandindo, você vai aumentando o seu potencial de receber isso, de integrar. Então, talvez algumas pessoas integraram algumas coisas, só para dar um exemplo, integraram, chegou num estágio que o quociente energético, a capacidade energética, o campo expandido delas, necessita de mais expansão para integrar, para seguir integrando. Então, poderíamos dizer, muitas pessoas integraram e pararam, porque necessita fazer uma expansão maior. Outras pessoas seguem integrando, e outras pessoas talvez já tenham o campo bem expandido e quando vêm já estão integrando isso instantaneamente. Então, por isso que o importante é nós fazermos isso. Então, você entende que as 144 mil almas jogaram essas informações na grade, vem entradas de energia que conseguem auxiliar na sua expansão de campo, de consciência, de quociente energético para você aportar mais energia.
Eu vou até fazer uma analogia aqui, para que fique mais fácil o entendimento. Sabe quando você tem um celular, e esse celular, ele tem uma capacidade de memória. Ou seja, você recebeu já tanta foto que não serve mais. Ou você apaga as antigas para receber as novas, senão elas não entram. Então tem que apagar as antigas. O que seriam as fotos antigas? O que não serve mais. Coisas que ficam na 3D, que não tem mais sentido estar em você. Ou você compra um celular com mais memória, com mais capacidade. Como aqui nós não podemos comprar uma outra essência, uma outra alma aqui para nós só temos como expandir o quociente, a capacidade de energia. Então, nesse momento, o que nós fazemos? Nós deletamos, limpamos a memória dessas coisas que não servem mais para integrar essas novas e, ao mesmo tempo, expandimos a capacidade para fazermos esses downloads, essas integrações dessas coisas mais sutis, essas energias novas. Então, é mais ou menos esse movimento, fazendo essa analogia, que nós estamos fazendo. E conforme mais e mais e mais pessoas vão fazendo essa movimentação, essa grade não se sustenta mais. Imaginem que dentro, todo mundo está acompanhando a ressonância Schumann. Então você vê que o planeta ele faz uma oscilação, ele fica assim, oscilando, oscilando, oscilando. Um dia está lá no alto, um dia está lá embaixo, mas o planeta tem uma média que ele já se estabiliza dentro da frequência. E nós fazemos a mesma coisa, nós ficamos flutuando dentro da escala Hertz com a nossa energia. Por isso, às vezes, temos dias maravilhosos e alguns dias não tão bons. Nós estamos flutuando. Mas você também tem uma média, é onde a sua energia ela já está ancorada, é onde o seu quociente ele está fixo, vamos dizer assim, ele não é fixo, mas ele vai subindo, mas você está em um nível de quociente. Quando você tem essas faixas holográficas que compõem a grade planetária em uma escala de Hertz, e você transpassa essa frequência, automaticamente isso se esvai, você desconectou. Então vocês imaginem muitas pessoas se desconectando de várias faixas holográficas, mas toda a luz trabalhando nisso. Essa grade está desmoronando, ela não se sustenta mais. Então é por isso que estão sendo ancoradas novas energias na grade. A grade ela está toda diferente. E essa parte de nós estarmos com a nossa magnetosfera toda enfraquecida é o que nós estamos vendo. É Nibiru que faz a órbita dele, que faz todo esse movimento magnético também. Então você vê toda essa luz entrando com mais facilidade. Nós estamos na volta do cinturão de fótons. É umas quantas situações em combinação que vão fazendo esse movimento, onde você vai percebendo, onde você vai sentindo que pode estar transmutando uma série de coisas. E por isso que o caminho ele sempre é interno, por isso que a gente deve fazer essa movimentação, por isso que vem sempre muitos avisos da espiritualidade, não é nem avisos, são, vamos dizer, orientações que servem para a gente fazer, atentar, para não cair em distrações, para orar e vigiar, porque muitas vezes nós vamos nos perder em movimentações, ficando distraídos, que é justamente para atrasar o nosso tempo. Também fiz um videozinho esses dias explicando sobre fractais, porque nós estamos aqui nada mais do que um fractal do nosso eu superior, de uma consciência maior. Então é o fractal que está fazendo essa expansão, porque no momento que você volta lá para o eu superior, lá para a mônada, você tem essa consciência muito maior do que 3D, 5D. Então é o fractal aqui que está fazendo essa movimentação, de onde que ele vai, ele vai desfrutar da nova Terra, ele vai precisar recomeçar em um outro local, é isso que nós estamos vivenciando aqui. Porém, muitas vezes é passado isso de uma forma como se quem não fizer essa movimentação acabou, e isso não existe. As experiências, como alma, elas sempre seguem. Talvez quantas outras vezes nós já não fizemos isso também. É lógico, se você tem uma oportunidade de fazer isso agora, por que não fazer? Por que não buscar e continuar esse caminho dentro
da regeneração. Então é isso que está acontecendo, a grade planetária ela vem se transformando, o nosso sistema está enfraquecido e a gente tem uma série de lugares para buscar essas informações, digamos, mais na ciência, na física aqui. Isso não é nem eu que estou falando. Basta você dar uma rápida pesquisada, vocês vão assistir uma série de coisas. Eu brincava também com algumas pessoas mais próximas, porque não precisa ser pesado tudo isso que estamos buscando, passando, fazendo, embora o despertar, como chamo, é um caminho que você faz mais solitário, pode estar fazendo com as pessoas de mãos dadas, como a gente sempre diz, mas é a sua movimentação, de você olhar para dentro. Então eu resolvi trazer aqui com vocês, que eu comento sempre com muitas pessoas, sobre Nibiru, dizendo, você vê que há muitos anos atrás ele já tinha até música, esse planeta. E essa música é do Nando Reis, O Segundo Sol, que eu até separei aqui para ler um pedacinho da letra com vocês, para vocês verem, tirarem essas informações, porque o Nando, se eu não me engano, ele explicou em uma oportunidade que foi uma amiga dele, provavelmente uma médium, explicou essa história onde ela, vamos dizer, ele não usou essas palavras, acessou essa linha de tempo, trouxe essas informações, ele não acreditou num primeiro momento, depois ele resolveu fazer uma música sobre isso. Então ele fala o seguinte, ó, nessa letra. Quando o segundo Sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com o assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, e eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que o seu telefone irá tocar em sua nova casa, que abriga agora a trilha, incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis, num dia em que a vida ardia, sem explicação. Então, eu acabei trazendo isso, como poderia ter trazido qualquer outra informação, porém, eu fiz questão de trazer ela porque é sensacional quando a gente vai fazer essas análises. Então, dentro disso vai sempre abrindo outras conexões, outras inspirações, outras formas da gente conectar essas coisas. Eu acabei achando uma. E eu lembro que essa música é antiga, eu escutava ela até quando era mais novinho, digamos assim. Porém, chegou um momento que eu resolvi escutar ela e já me deu um insight. Opa, peraí, isso aqui tem a ver com aquilo ali. E aí eu fui pesquisar sobre, buscar um pouco mais o porquê dessa letra, o porquê o Nando, como que ele escreveria uma coisa dessas. E hoje, por exemplo, essa música voltou aqui para mim, voltou aqui para fazer reflexões. Eu escutei acho que umas 5, 6 vezes, inclusive às vezes eu coloco ela com o Pedrinho e ele adora, ele ri com essa música, assim, ri de felicidade. E a gente sabe que as crianças sabem muito mais coisas que a gente. Então, por isso eu resolvi também compartilhar com vocês ela, a letra, ler aqui, porque talvez muitos até não tinham ainda feito esse mesmo ponto, essa mesma análise. Mas para mim, essa música, ela representa, ou seja, estão falando ali de Nibiru. Até brincava, dizia, poxa, você vê, Nibiru já tem até música antiga, a gente nem sabia. E dentro disso, a gente consegue ir buscando. Por quê? A gente sempre disse aqui, isso tudo são linhas de tempo acessadas. No caso ali, se eu não me engano, o Nando falou, não foi ele que canalizou ou acessou isso, mas foi uma amiga. Uma amiga, ele mesmo disse que ele não acreditou, por isso que ele até colocou isso na letra. Né? Antes que eu visse, você disse e eu não pude acreditar. Tá? Então, a gente vai
entendendo que algumas coisas elas têm sincronicidade, elas vêm trazendo mais informações, e dentro disso a gente consegue buscar. Mas o porquê eu coloquei esse título? A grade planetária, os estágios atuais. Isso, tem muita gente colocando aqui sobre Raul Seixas, sobre outros, e sim, todos trazem as suas inspirações, as suas conexões, mesmo que às vezes possam não ser conscientes. E a gente tem também uma, como é que a gente poderia dizer? Uma coisa que pega, assim, que esses grandes pensadores, através da música, muitos deles partem muito cedo. Não sei qual é o propósito disso, mas você vê que, de alguma forma, eles estavam cantando coisas para abrir a nossa mente. Então, você vê que existem formas em vários locais para isso acontecer. Muitas pessoas sempre inspiradas dentro disso. Mas voltando aqui, o estágio atual que eu coloquei aqui no título, qual é o estágio atual que nós estamos? Que nós todos estamos? Vamos lá, nós estamos com a grade enfraquecida. Se a gente não tivesse essas outras informações de entrada de luz, disso, daquilo, apenas pegando a magnetosfera, nós poderíamos dizer: a Terra está cambaleando, porque a grade está enfraquecida. O que está acontecendo? E sim, eu concordo, isso traria muito medo, muita preocupação, muita angústia. Porém, a gente tem outras informações que vêm trazendo outros contextos dentro disso tudo. E qual estágio o planeta está e qual estágio cada um de nós está? Quando você faz a sua autoanálise, como você se vê hoje? Eu tenho mais capacidade ou eu posso ancorar um pouco mais? Eu posso fazer uma outra transformação? Porque esse aporte de energia que vem externo, ele vem para abrir mais espaço em você. A primeira coisa que ele faz é isso, é abrir mais espaço, para que você possa trazer mais integrações, fazer mais isso. E aí a gente fala dessas integrações que muita gente fala, base carbono para base cristalina, de silício, que é a transformação do corpo em si, ativando filamentos de DNA. Hoje nós temos 2 fitas de DNA físicas, mais 10 fitas etéricas. Então a tendência é que essas fitas etéricas, indo para um corpo mais sutil, elas venham se fundir, digamos assim, numa nova fisicalidade. Então é isso que vem acontecendo. O que a gente observa são números. Quando você busca lá, por exemplo, doenças autoimunes, bota entre parênteses, porque já explicamos em lives aqui que podem ser passageiras. São, vamos dizer, você está num processo autoimune. Quando não se acha uma causa externa dentro daquilo, isso pode ter a ver, esse crescimento todo, quando você olha de processos autoimunes, com isso que está acontecendo. Depressão, quando você pega, é quando, vamos dizer, a pessoa ainda revive situações, emoções, acontecimentos do passado. Teve um grande aumento também. Você vai observar autismo, ou outras classificações que nós vamos vendo para as crianças, TDAH, dentre muitas outras. Quando eu fui fazer uma live um tempo atrás, eu já estava assustado com o número e acabei trazendo 10 anos atrás esse número de autismo, era 1 para 10 mil nascimentos nos Estados Unidos. E naquela oportunidade, na live, eu falei, hoje nós estamos em 1 para 67, porque eu tinha conversado com um neuro que me passou essa informação fazia umas 2 semanas. Só que já estava desatualizada também, porque já estava em 1 para 33. Então, dentro disso, a gente pode pensar, pronto, dentro da fisicalidade está tudo do avesso mesmo. Mas quando a gente traz a compreensão como um todo espiritual, a gente entende de uma forma diferente o que possa estar acontecendo. Nós já abordamos aqui, já trouxemos alguns pequenos detalhes sobre isso. Você imagina crianças, por exemplo, só para dar um pitaco aqui. Imagina uma criança, diamante,
E nós aqui estamos fazendo essa movimentação de irmos dessa fala aqui para a telepatia. Ou seja, nós já estamos fazendo movimentos telepáticos, mas ainda essa é a forma principal de comunicação que temos. Aí você vai analisar crianças diamante que já estão em um outro estágio vibracional, vivendo uma forma espiritual bem mais sutil, reencarnam aqui no planeta Terra, ou encarnam, talvez, algumas podem estar na primeira encarnação. Você pega que para elas, talvez, essa forma telepática já seja a usual e a falada seja uma forma obsoleta. Precisa fazer um movimento de retorno, de regressão nisso. Então, só para dar um exemplo de como, às vezes, a gente pode pegar muitas das coisas que essas crianças todas estão apresentando e tentar entender através de outros contextos. Resumindo, assim, o que a nossa egrégora passou sobre autismo é rotação energética mais avançada. Então, quando isso se equilibra, se estabiliza, vamos ver, mas é isso que eles passam aqui para a gente. Então, dentro disso, nós vamos pegando essas análises e tentando trazer isso para o nosso ser, jogando para a nossa alma entender. Como que a gente consegue entender todas essas movimentações? Como? Se quando... Muitas pessoas vão dizer, quando eu olho lá fora, eu vejo caos. É isso que eu vejo. Eu vejo na Europa caos, eu vejo no Brasil caos, eu vejo ali caos. Só que todo mundo sabe que para ajustar as coisas, antes vem o caos. Sem o caos, nós seguimos na mesma movimentação. Então, muitas coisas vão se assentando de uma forma diferente. Lembram que a gente falou sobre as estruturas estarem ruindo, não se sustentando mais nas velhas energias. Então, dentro disso, nós vamos buscando outras formas. Até eu vi que algumas pessoas se comunicam pelo olhar. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que vocês podem até testar com as crianças, com as pessoas com as crianças que têm autismo, isso, aquilo. Façam alguns testes, tá? Eu faço aqui com o Pedrinho também. E testem para vocês verem o resultado. Depois, quem quiser pode até voltar nos comentários e comentar como que foi, tá? Por exemplo, eu sei uma comunicação que o Pedrinho faz comigo com sorrisos, com a mãozinha, como ele responde sim, não, com a mãozinha, e quando ele quer uma coisa, ele sorri. Quando ele não quer, ele faz tá? Só para dar esse exemplo. E eu já testei telepatia com ele, onde eu me concentrei, lógico, fiquei ali um tempo em conexão com ele, e eu peguei uma série de perguntas aleatórias, coloquei elas de forma aleatória, e fiz essas perguntas mentalmente para ele. E ele fez as reações exatamente como se eu perguntasse em voz alta para ele, porque eu sei que uma coisa ele gosta, outra ele não gosta, isso ele quer, aquilo ele não quer. Então, daqui a pouco façam esse teste também, porque vocês vão ver que essas crianças, elas já se comunicam por telepatia, tá?